Imagine viver em um dos lugares mais frios e remotos do planeta, onde a temperatura pode despencar para menos 50 graus Celsius e o vento corta o rosto como navalha. Enquanto o mundo moderno gira entre telas e conforto, os Tisatã enfrentam o inverno extremo, dormindo em tendas feitas de peles, abraçados às suas renas para não congelar durante a noite. Mas o que mais chama a atenção são os costumes bizarros. Você sabia que entre os Tisatã, o casamento acontece ainda na adolescência, muitas vezes arranjado? Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer os costumes mais bizarros sobre os Tisatã, que com certeza você nunca imaginou. No norte da Mongólia, quase na divisa com a Rússia, vive um grupo que mantém um jeito de vida completamente diferente do que se vê nas cidades. São os Tisatã. Para chegar até onde eles estão, não tem estrada fácil. É preciso atravessar vales, florestas e enfrentar o frio que corta o rosto. O idioma que se ouve por lá não é o mongol que muita gente imagina. Eles falam um dialeto do tuvano, uma língua turco-mongólica que carrega sons e expressões que não aparecem em nenhum outro lugar. É com esse idioma que as famílias conversam, dão nome aos filhos, contam histórias e seguem a rotina com as renas. Alguns falam mongol também, principalmente os mais novos ou quem já teve contato com escolas. Enquanto a maioria dos povos nômades segue o ritmo das estações, os Tisatã fazem diferente. Eles não esperam o inverno ou o verão para decidir para onde ir. Podem mudar de acampamento até 10 vezes no ano, às vezes em questão de semanas. Tudo depende das renas. Se elas precisam de novas pastagens, a família inteira desmonta a tenda, empacota tudo e parte. Não importa se está chovendo, nevando ou se a temperatura caiu para muito abaixo de zero. O que vale é garantir que os animais tenham o que comer. Cada deslocamento é feito com calma, quase como um ritual. As crianças ajudam, os adultos conduzem as renas e quando o novo lugar é escolhido, em poucas horas, a estrutura está de pé de novo. É um ciclo que se repete a vida inteira, sem endereço fixo, sem rotina estável, só o movimento constante de quem escolheu seguir o passo dos próprios animais. Entre todos os povos que ainda vivem isolados no norte da Mongólia, os Tisatã carregam uma ligação única com um animal que muita gente só conhece de fotos, a rena. Mas para eles, não é só um animal bonito, é parte da família, do cotidiano, da sobrevivência. Eles usam as renas para quase tudo. São o meio de transporte por trilhas onde nenhum carro passaria. O leite vira bebida, queijo, manteiga. O couro serve para fazer roupas e até partes da tenda onde dormem. E quando a temperatura despenca, é nelas que se apoiam para manter o corpo aquecido. Sim, a rena deita junto, dentro da tenda, e o calor dela ajuda a enfrentar noites de menos 40 graus Celsius. Mas o mais curioso é que, mesmo precisando tanto delas, os Tisatã quase nunca matam uma rena para comer. Ao contrário de muitas culturas pastoris, onde o gado acaba no prato, aqui existe um cuidado quase sagrado com o animal. Quando uma rena morre, é uma perda real. E se for necessário usar a carne, isso é feito com respeito, sem desperdício, e só quando não há outra saída. É uma relação de troca o tempo todo. Eles cuidam das renas, e as renas mantêm viva uma forma de vida que quase ninguém mais leva. Quem vê de longe pode até pensar que está diante de uma aldeia indígena norte-americana. Mas aquelas tendas em formato cônico, cercadas por renas e neve, pertencem aos Tisatã, um dos últimos povos nômades da Mongólia. Eles vivem em estruturas simples e portáteis que lembram muito os tipos usados por povos nativos das Américas. São feitas com troncos de madeira e cobertas por lona ou peles, dependendo da estação. Tudo é montado e desmontado com facilidade, porque mudar de lugar faz parte da rotina. Dentro dessas tendas, o espaço é dividido de forma prática. Um canto para dormir, outro para cozinhar e, no centro, o fogo, que esquenta tudo nos dias mais difíceis do inverno. À noite, com temperaturas que podem despencar para muito abaixo de zero, o abrigo se transforma em um casulo silencioso, onde a vida continua, mesmo cercada por gelo. Não tem luxo, não tem conforto no sentido tradicional, mas tem tudo o que eles precisam. Um teto leve o bastante para ser carregado, forte o bastante para aguentar o frio e prático o bastante para acompanhar cada novo começo. No norte da Mongólia, o frio não dá trégua. Não é aquele frio de casaco leve ou de aquecedor ligado. É um frio que chega a menos 50 graus Celsius, que congela a água em segundos e faz o vento cortar o rosto como se fosse lâmina. É nesse cenário que os Tisatã vivem todos os invernos, sem eletricidade, sem paredes de concreto, sem luxo. Para enfrentar esse clima extremo, eles não dependem de equipamentos modernos. As roupas são feitas à mão, com pele de rena, costuradas por quem entende o que é necessário para sobreviver. Não tem espaço para erro. A bota precisa segurar o calor até o dedão do pé. A jaqueta tem que bloquear o vento de todos os lados. Essas peles, além de aquecer, também são usadas como cobertor,
como chão dentro da tenda, e até como proteção contra a umidade da neve. Nada é desperdiçado. Quando escurece e a temperatura cai ainda mais, o fogo é aceso dentro da tenda. Mas mesmo assim, o frio passa por cada fresta. Dormir não é descanso, é sobrevivência. E mesmo diante disso, alguns Tisatã são capazes de dormir ao ar livre, enrolados apenas em peles de rena, sem barraca e sem colchão. Deitam na neve, se cobrem, fecham os olhos e dormem, porque aprenderam desde pequenos a resistir ao que a maioria das pessoas nunca enfrentou. O corpo deles se acostumou, a mente também. Os Tiatã seguem costumes que podem parecer inusitados para quem está de fora. Entre esses costumes, um dos mais marcantes é o casamento precoce. Desde cedo, meninos e meninas já sabem que, em algum momento da adolescência, o casamento será uma realidade inevitável. A vida nômade exige uma estrutura familiar forte, e os casamentos são vistos como uma maneira de garantir que as gerações futuras continuem com esse estilo de vida. Não há tempo a perder. Quanto mais cedo um casal se forma, mais rápido eles aprendem a lidar com os desafios do dia a dia, como cuidar das renas, buscar alimento e enfrentar o frio extremo das montanhas. Muitas vezes, os casamentos são arranjados pelas famílias, que buscam unir jovens com características que se complementam. A ideia não é apenas formar um casal, mas sim garantir que a nova família tenha condições de sobreviver e se manter dentro da comunidade. O amor pode até vir com o tempo, mas a prioridade é a continuidade do modo de vida nômade. Os rituais de casamento entre os Tisatã são simples, sem grandes festas ou cerimônias luxuosas. O mais importante é que o casal receba o apoio da família e da comunidade para começar a vida juntos. A nova família ganha alguns animais e uma tenda própria para iniciar sua jornada. A partir daí, começam a aprender na prática como manter viva uma cultura que resiste há séculos. Nos acampamentos dos Tisatã, cada pessoa tem um papel bem definido. Os homens costumam ser responsáveis por cuidar das renas, o bem mais precioso da comunidade. Eles levam os animais para pastar, monitoram sua saúde e garantem que estejam sempre fortes para enfrentar o clima rigoroso das montanhas. Além disso, também são encarregados da caça, atividade essencial para complementar a alimentação da família, já que o inverno torna a busca por comida ainda mais difícil. Enquanto isso, as mulheres assumem um papel fundamental dentro das tendas. Elas cuidam da produção de alimentos, preparam o leite das renas, fazem queijos e armazenam os mantimentos para os períodos mais frios. Também são elas que confeccionam roupas e cobertores feitos de pele de rena, garantindo que todos estejam protegidos contra o frio intenso. Além disso, têm um papel importante na educação das crianças, ensinando desde cedo as habilidades que garantirão a continuidade do estilo de vida nômade. Mesmo com essa divisão de tarefas, a vida dos Tisatã exige trabalho em equipe. Em muitos momentos, homens e mulheres se ajudam, especialmente em situações que exigem esforço coletivo, como desmontar um acampamento para mudar de local ou proteger a comunidade contra possíveis ameaças da natureza. Para quem vive no mundo moderno, pode parecer uma rotina difícil, mas para os Tisatã, essa organização é o que permite que sua cultura continue existindo. Cada um sabe exatamente o que precisa fazer e, acima de tudo, entende que a sobrevivência da família depende do esforço de todos. Entre os Tisatã, não existe um chefe ou líder supremo que tome todas as decisões. Em vez disso, a organização social funciona de forma coletiva, baseada no respeito e na experiência de cada pessoa. Os mais velhos são naturalmente vistos como referência e suas opiniões têm um peso maior, já que carregam o conhecimento necessário para enfrentar os desafios da vida nômade. Quando algo importante precisa ser decidido, como mudanças no local do acampamento ou soluções para dificuldades enfrentadas pelo grupo, as famílias se reúnem e discutem juntas. Os anciãos costumam ter a palavra final, mas sempre levando em consideração o que foi debatido. Esse modelo evita conflitos e garante que todos se sintam parte da comunidade, fortalecendo os laços entre os membros do grupo. Além dos mais velhos, os xamãs ocupam um lugar de destaque na sociedade Tisatã. Eles não governam, mas sua influência vai além do mundo espiritual. São procurados para aconselhamento, curas e cerimônias, e muitas vezes são consultados antes de grandes decisões. Acredita-se que possuem uma conexão especial com os espíritos e a natureza, algo fundamental para um povo que vive em constante movimento e precisa estar sempre em harmonia com o ambiente ao redor. A alimentação dos Tisatã é baseada no que a vida nômade permite. Sem mercados ou plantações, tudo vem da criação de renas, da caça e do que a natureza oferece. O leite de rena
humana é um dos principais alimentos e pode ser consumido puro, fermentado ou transformado em queijo e manteiga. É uma fonte essencial de energia, especialmente nos meses mais frios. A carne também faz parte da dieta, mas os Tizatan não abatem suas renas com frequência. Elas são muito valiosas, então a caça se torna uma alternativa para complementar a alimentação. Os alces, veados e outros animais da região são caçados conforme a necessidade. Quando um animal é abatido, nenhuma parte é desperdiçada. A carne pode ser cozida, seca, para durar mais tempo e até usada para fazer caldos nutritivos. As poucas plantas disponíveis na tundra são aproveitadas ao máximo. As frutas silvestres, raízes e ervas são colhidas na época certa e armazenadas para períodos de escassez. O chá feito com ervas locais é uma bebida comum e ajuda a enfrentar o frio intenso. Para os Tizatan, a natureza não é apenas um lugar onde vivem, mas algo vivo, com forças invisíveis que influenciam o dia a dia. Cada montanha, rio e árvore carrega um espírito, e desrespeitar esses espíritos pode trazer consequências. Antes de montar um novo acampamento, as famílias fazem rituais para pedir permissão à terra. Isso pode envolver oferendas simbólicas, como leite de rena derramado no solo, ou gestos silenciosos de reverência, mostrando gratidão pelo espaço que irão ocupar. O xamanismo faz parte da vida dos Tizatan há muitas gerações. Os xamãs não são apenas figuras espirituais, mas também curandeiros e conselheiros. São procurados quando alguém está doente, quando há dificuldades na caça ou quando uma decisão importante precisa ser tomada. Acredita-se que eles consigam se comunicar com os espíritos e até interceder em nome da comunidade. Durante as cerimônias, os xamãs entram em estado de transe, batendo tambores e cantando para estabelecer contato com o mundo espiritual. A relação com os espíritos não se limita aos rituais. No dia a dia, há regras que todos seguem para evitar desrespeitar a natureza. Certos lugares são considerados sagrados e não podem ser tocados ou explorados. Alguns animais, mesmo quando caçados para a sobrevivência, recebem um tratamento especial, com agradecimentos antes do abate. Pequenos gestos como evitar cuspir na terra ou jogar restos de comida no fogo fazem parte desse respeito constante pelo ambiente ao redor. Enquanto muita gente depende de tecnologia para saber para onde ir, os Tizatan levantam os olhos e sabem exatamente para onde seguir. Não usam mapa, nem GPS. Nunca precisaram. Desde pequenos, aprendem que o céu guarda tudo o que eles precisam saber. É ali que estão as rotas, os sinais, os alertas. Um guia silencioso, mas preciso. Durante o dia, o sol marca o rumo. Pela posição da luz, eles sabem o horário, a direção e até quanto tempo ainda tem antes da próxima parada. Quando a noite chega e tudo fica escuro ao redor, são as estrelas que assumem o comando. Eles não só veem constelações, eles entendem o que cada uma diz. Sabem quando determinada estrela surge mais cedo no horizonte. Sabem que, se outra mudar de posição, o clima vai mudar também. Cada ponto no céu tem um papel, um aviso e um significado. É assim que decidem para onde levar as renas, quando atravessar o vale. Qual trilha é mais segura naquela época do ano? Cada mudança de lugar começa com um simples gesto, olhar para o alto. A cada ano que passa, o povo Tizatan enfrenta mais desafios para manter seu modo de vida. Com menos de 300 pessoas no mundo, sendo que apenas cerca de 40 famílias ainda seguem a tradição nômade, a sobrevivência dessa cultura está ameaçada. A modernização, as mudanças ambientais e as restrições impostas pelo governo da Mongólia dificultam cada vez mais a continuidade dessa comunidade. Com as novas políticas governamentais, o acesso a certas terras se tornou mais restrito, limitando o espaço para essa migração. Além disso, muitos jovens estão deixando o estilo de vida nômade em busca de oportunidades nas cidades, reduzindo ainda mais o número de famílias que seguem as tradições. Outro grande problema é a diminuição das renas. As doenças, mudanças climáticas e a dificuldade de manter os rebanhos saudáveis têm impactado diretamente a principal base da sobrevivência dos Tizatan. Sem as renas, a vida nômade se torna quase impossível. Mesmo diante desses desafios, ainda existem famílias que lutam para preservar essa cultura. Algumas organizações e pesquisadores tentam apoiar os Tizatan para que consigam manter suas tradições, mas o futuro ainda é incerto. Se as mudanças continuarem no ritmo atual, esse pode ser um dos últimos povos nômades a desaparecer, levando consigo séculos de conhecimento e uma forma única de viver em harmonia com a natureza. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades sobre os Tizatan você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like.